Tá. Pronto. Não, beleza. Então, boa noite a todos, todas. Espero que vocês estejam bem. Depois dessa super aula, mais uma conversa, né? É cansativo, mas depois de um dia de aulas, né? Mas é importante porque chegou a hora, né? Chegou a tão esperada hora da OBG. O momento que a gente vai começar a fazer as provas, tá bom? As etapas aí da fase local ou fase estadual. A OBG começa oficialmente no dia... Não sei se vocês estão com o site, se eu posso abrir o site, se você pode abrir aí, Felipe. Enfim, se possível. No dia 7 começa a aplicação da OBG. Então, as equipes foram cadastradas, né, aqueles que nos deram os nomes e confirmaram. As inscrições foram pagas pelo Instituto Federal. É importante entenderem que o Instituto está financiando a participação de vocês, e isso tem a ver com recursos públicos, né? Não é de graça, tem um custo e a gente tem que justificar esse investimento. Então, por que o Instituto Federal custeia? Porque ele entende que Olimpíadas Científicas são momentos importantes para os alunos aprenderem, crescerem, se desenvolverem. Os resultados são consequência de um processo de trabalho, de estudo, e que isso tem a ver também com muitos jovens aí se despontando, né, para as áreas de ciências diversas, como a geografia, até com boas chances de ingresso em vestibulares concorridos, porque medalhas olímpicas dão nessa condição, e de pleitear vagas. A gente, inclusive, tem, né, nas edições, toda vez que eu preencho uma ficha de avaliação, o Elias também, né, o fez e faz, a gente sugere, pelo menos posiciona, por que a OBG também não é um daqueles cursos, não, daquelas Olimpíadas que tem vagas, né, como medalhistas. Eu acho que é uma luta, eu não sei como vai ser esse ano, não sei se o manual da Unicamp já saiu, se as inscrições até já estão correndo, mas todo ano tem sido uma mobilização, tá? Olimpíadas mais antigas até foram pressionando e buscando, enfim, que conseguiram que alguns cursos tivessem vagas olímpicas. Isso é um avanço, né, que eu acho que inevitavelmente, em algum momento, a OBG vai também estar associada a isso, mas não é só por isso. Então, o benefício disso para o estudante, a gente sabe que é muito bom, muito grande. É uma Olimpíada, a gente já explicou, cooperativa, as provas são feitas de uma forma cooperativa entre as equipes, né, e de uma maneira dialogada. A gente tem a prova sendo feita através da pesquisa, né, então o trabalho de pesquisa é importante para esse tipo de etapa. E aí são as fases. Dia 7 começa, até dia 11, então tem aí um ciclo de 5 dias, eles fazem as Olimpíadas nos dias úteis, né, então começa numa segunda e termina numa sexta, e o sistema não fica aberto depois, tá? Então, às 23h59, até antes, o sistema deles é fechado para todos. Então, se você não respondeu, roda que você zerado, ou aquilo que você, enfim, que você... Depois a gente vai até explicar, não adianta falar aqui, interessante, algumas coisas que a gente acaba orientando na hora mesmo, tá? Mas o aluno ele tem que encerrar a prova dele para contabilizar na plataforma. Se ele não fechar, não conta nada, tá? Pois bem, a prova ela é feita por equipes, tá? E é interessante destacar algumas questões. Vamos ter 3 fases da estadual. Há um tempo atrás eram 3 fases, depois diminuíram, enfim.
Ano passado foram 2 fases da primeira etapa. Eu não sei porque esse ano voltaram as 3 fases, mas de qualquer maneira, para quem gosta, é bacana. E olha, gente, vai consumir um tempo, sim, mas vale a pena, tá? Uma prova muito bem feita, muito bem montada, né? A equipe que elabora, de extrema qualidade, enfim. E é um estudo, fazer essa prova é uma revisão, tá? Literalmente, vocês vão conseguir, vocês vão aprender muito ao fazê-la. Então, começa a primeira fase no dia 7, vai até o dia 11. Nós vamos no nosso campus, pleiteamos os laboratórios, acredito que amanhã eu tenho uma resposta dos ensalamentos que a gente vai ter, mas a gente vai fazer nos dias 9 e 11, quarta-feira e sexta-feira, período da manhã e período da tarde. Então, a gente vai fazer nos dias 9 e 11, quarta e sexta-feira, manhã e tarde. Que período da manhã e da tarde a gente ainda vai informar, que não depende só de nós, ainda que, claro, tem que calhar com os nossos horários, né? E então, horários de aula que nós temos que não bate, a gente não pode estar disponível, enfim, horários de aula do Felipe, do bolsista, do Elias. Então, nós decidimos por essas 2 situações, tá? E acredito que seja até mais fácil para vocês se organizarem, tá bom? Do que ficar muitos dias e poucos, horários muito curtos, tá bom? Então, a ideia é que a gente consiga um ciclo, pelo menos, umas 4 horas em cada, 3 a 4 horas em cada período, é essa ideia, né? Vamos dizer assim. O dia 11 encerra, tá? E a ideia é que vocês façam tudo no laboratório. Nós não vamos aceitar, né, e não recomendamos, que só vamos abrir o sistema e a sala na hora com algum representante da organização. Vocês não vão... A ideia é não fazer fora de casa, fora da sala, fora da escola, WhatsApp, ou enfim. A gente sabe que nós tivemos problemas com isso e gera muito atrito, né? E não é esse o espírito. O espírito é estar os alunos juntos em equipe, no instituto, nas condições que nós garantimos. Então, a ideia é essa também. Nós estamos provendo as instalações, tá? Então, é isso, é uma prova que se faz no formato online, mas através do presencial na escola, ou seja, com acompanhamento e a coordenação. E, inclusive, isso está no regulamento da UBG. Pois não, Felipe? Na semana que vem vai ter o GIF, que é os jogos que o IF participa. E eu recebi algumas mensagens do pessoal que vai estar no GIF, que vai estar viajando com a escola. O que a gente vai fazer para que eles possam realizar a prova? Porque eles vão ficar a semana inteira no GIF, em outra cidade. Olha, nesse caso, é importante eles recebem um atestado, né, os seus alunos, e aí a equipe que estiver representa, tá? O membro que estiver, o integrante. Na semana seguinte, esse grupo se reúne novamente, tá? Talvez completo. Nesse caso, eu não tenho muito como falar, olha, então é melhor vocês não participarem da primeira fase, porque é ruim. Cai a nota da equipe, compromete, literalmente, né? 0 na primeira fase, torna muito difícil, por exemplo, almejar alguma medalha, enfim, um resultado bom. Então, a gente vai conversar caso a caso, viu, Felipe? Daí você me passa, certo? A gente vai orientar, mas que tenha os membros que puderem participar, os integrantes, né, que puderem participar, estejam participando. A segunda fase, então tem o final de semana, um mês de agosto bem intenso, o mês de agosto é um mês geográfico, tá? Nesse caso, né, o mês geográfico, para o Instituto Federal. Segunda fase, de 14 a 18, nós vamos fazer as provas nos dias 16 e 18, tá? 16 e 18. Ah, mas eu tenho curiosidade, eu quero ver. Não, você vai ter um acesso só no laboratório, tá? Só no laboratório, tá bom?
É só mediante a senha e o login que nós temos. Então não adianta. Por quê? Por conta desse acompanhamento, gente. Vocês vão ver que isso é importante, isso faz a diferença. Terceira fase, 21, 23, é mais curta, tá, pessoal? Aí, até quero verificar, porque devem ser, provavelmente serão menos questões, tá? Vou verificar o formato, 21, 23. Então, provavelmente, nesse caso, nós vamos fazer aí no dia 23, tá? A atividade aí, eu tinha visto em outro local, bem, são 3 dias. Então, no 23, nós faremos a aplicação no Instituto. Como são diferentes horários, a gente provavelmente vai coordenar, se for necessário, no caso essa terceira fase, por ser apenas um dia que a gente vai conseguir, a gente vai verificar a possibilidade de ter mais de um laboratório, tá? Mas geralmente tem sido suficiente para a aplicação, a gente tem conseguido por conta dos horários. Aí nossa ideia, aí sim, agora é fazer as escalas. As escalas são importantes, por exemplo, a minha equipe, então amanhã eu confirmo os laboratórios e o horário que eu vou ter desses laboratórios. A gente vai fazer escalas, minha equipe vai chegar às 10, minha equipe vai chegar às 8, para que a gente consiga fazer esse processo ocorrer sem, né, e tendo os espaços adequados, né, para que todos fiquem confortáveis e consigam fazer a prova no tempo necessário, tá bom? Então, passei as datas, repetindo 9, 11, 16, 18 e no dia 23, tá? Eu realmente não tenho agenda para os outros dias, aí se me derem a opção de outros dias, a gente vai ver se conseguimos ter pessoas para esses outros dias, mas já adianto que é difícil, né, por conta das nossas atividades. Daí no final, né, você tem período de revisão, que você pode entrar com recurso, isso é certo ponto comum, né, muita gente entra, em alguns casos é acatado, em outros não, enfim. As questões que são recursivas, passíveis de recurso e anuladas, elas não computam, né? Então ninguém perde e ninguém ganha, tá? Ou seja, fica empatado aí quando é anulado. Eu não sei se, acho que talvez, desculpa, me corrigindo, você ganha, na verdade, né? Se você errou, você ganha. Quem já tinha acertado, continua acertando. Quem não tinha, passa a ser considerado certo, né, na revisão, quando anula a questão, tá? Mas são poucos os casos. E aí, a partir de fim de agosto, início de setembro, são divulgados os resultados, tá? É um período que a gente fica bem atento, né, que até com uma certa ansiedade, a gente tem tido, enfim, conseguido medalhas, isso é importante, mas eu lembro que é consequência de um trabalho, tá? E que começou lá atrás, quando a gente começou a fazer capacitações com vocês, tá? Essas reuniões. Então, até início de setembro vão ter os resultados da primeira etapa, que eu chamo assim, né, as 3 primeiras fases, reunidas num único resultado, né? A somatória da primeira, segunda, terceira fase gera um resultado da fase estadual, né? E aí define-se quem vai para a 4ª fase nacional, eu diria que é a última etapa, e aí sim é uma etapa em que vão 2 equipes por estado, tá bom? 2 equipes. Se nós formos uma delas, lindo, maravilhoso, feriado em São João da Boa Vista, né? Para tudo, enfim, né? Festa na cidade, madrugada adentro, enfim, né? Para a gente levar vocês para a Nacional. Mas, lembrando, é consequência de um trabalho, fazendo as 3 primeiras fases bem feito, de uma maneira adequada. Lembrando que a nossa Instituto, vocês vão perceber que quem faz a prova são vocês, professores, o bolsista estará lá para auxiliar na parte operacional, até
encaminhamentos das pesquisas, o que pesquisar, algum raciocínio, mas quem responde à prova são vocês, as equipes, e o mérito, então, é de vocês, tá? Dos resultados que poderão ser alcançados. Bem, eu coloco isso, tá, gente? Eu peço que vocês se organizem a partir daqui, de agora, tá bom? Participem, se mobilizem, tem 1 hora para fazer a prova, vá lá, faça o que for possível para realizar, para não deixar a fase em branco, zerada. Isso é muito ruim, né? Compromete efetivamente o trabalho da equipe, e não só da equipe, da escola, do Instituto, uma vez porque vocês foram inscritos como representantes desse Instituto Federal de São João da Boa Vista. Então, lembrem disso, vocês vão estar sendo acompanhados todo momento. Então, é um espaço importante aí para conhecer, saber mais e se interessar cada vez mais por geografia, geociências, ciências humanas, ciências da terra, o que seja, tá? E aí, claro, os resultados da estadual, nós, claro, medalhistas e não medalhistas, a gente faz uma cerimônia, geralmente, no mês de novembro, mais para o final do ano, de entrega dessas medalhas, tá? Para os alunos. Então, fiquem tranquilos que vocês terão a oportunidade de receber esses certificados na cerimônia ou em outro momento a combinar, tá? Agora eu fico à disposição para qualquer perguntas, dúvidas que queiram colocar, tá? Antes da gente encerrar, tá bom? Não sei se o Felipe tem alguma pergunta que já ecoou por aí. Não, acho que tá muito bem colocado, acho que é isso daí mesmo. Tá, então, só lembrando, os laboratórios amanhã, porque a gente calhou assim, pegou um momento em que eles estão definindo os laboratórios no SWAP. Então, amanhã me devem apresentar mais ou menos o que há disponível, né? E o ano passado nós tivemos, né, aí, ou é no bloco D ou no bloco A, e a gente vai passar para vocês. Tá horário, bloco A, tá o laboratório, tá horário, bloco D, enfim, indicar lá, tá? Todos têm acesso à internet. Para efeito da realização da prova, nossos computadores são suficientes, tá? São adequados, e parece que, inclusive, a internet no campus melhorou, né? Eles instalaram novos, enfim, aparelhos lá, equipamentos, que garante uma boa realização, tá bem? Então é isso, e, enfim, no final, né, no último dia, a gente sempre faz uma surpresa que a gente não pode falar agora, tá? Mas, enfim, participe em todas as fases e saberão o que vai acontecer, tá bom? Beleza? Tudo bem? Tá? Tudo bem. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Elias, quer comentar alguma coisa, Elias? Não, só parabenizar você aí pela condução do processo. Lembrar aí que eu quero ver a galera brilhar, hein? Tá bom? Contem comigo aí, vamos conversando. Isso. Lembrando que nós temos alunos de diferentes anos, tá? Diferentes turmas. Algumas equipes são mescladas, outras são algumas híbridas, outras mais homogêneas, né? Mas a gente tem gente de todo tipo. Então, um ambiente bacana, até de trocas, claro, não de cola, não é essa a ideia, né? Mas desse debate em torno do conhecimento. Que é essa ideia também de ser uma Olimpíada diferenciada. A competição é consigo mesmo. É vocês tentando se melhorar, buscando o máximo, mas a cooperação vamos dizer, um valor fundamental desse trabalho, desse processo. Vocês vão perceber que isso é bem legal, né? De acontecer e perceber funcionando na prática, tá? Bem, então a gente pode encerrar, não é, Felipe? Eu fiquei com uma dúvida, professor, aproveitar para perguntar.
Os alunos, eles farão a prova ou na quarta ou na quinta. Mas aí na semana seguinte eles farão nos mesmos dias ou não? Quarta e sexta, sim. Quarta e sexta, falei errado. Mas aí quem fez na quarta vai continuar na quarta, à tarde, na semana seguinte também? Não, a gente pode fazer um agendamento por semana. Por semana. Não tem problema, não. É que interessante é tentar manter, para não ficar bagunçado. Certo. Né? Não ficar aquela coisa, aquela semana eu resolvi ir em tal horário, depois tentar manter. Mas nada impede, que a gente sabe que às vezes surgem situações aí, então a gente vai tentar fazer um agendamento semana 1, abrir depois semana 2 e assim vai, tá? A questão é que os laboratórios comportam 30 alunos, em torno disso, né? Em geral, 20 a 30 alunos. A gente tem bastante gente, né? Um público grande, mas vai dividir manhã, alunos da eletrônica e alunos da informática. Eu acredito que seja suficiente, é mais uma questão para a gente se programar em como recebê-los, porque às vezes não são todos os equipamentos que estão funcionando, né? Ali, dependendo do dia. Então, a forma da gente planejar, antecipar, é evitar situações aí desagradáveis, né? E ter equipamento com internet para que todos, ao se programarem, ir naquele dia, sentem, consigam fazer a prova e fechar, encerrar, né? Finalizar ela e ir embora, esperando aí a semana, a fase seguinte, tá? É isso, gente. Obrigado. Façam esse esforço. Não é por nós, não é por vocês, pelo Instituto. Acho que vale a pena realmente o reforço. Tá? Quem gosta, vale muito a pena participar disso. Lembre que a participação numa Olimpíada, isso conta muito em termos acadêmicos. E vocês vão se lembrar disso muitos anos depois. A gente tem alunos que já se formaram, estão na universidade hoje, e que quando a gente se encontra, né, por aí nas ruas da vida, lembro da OBG, daquela fase que eu ganhei medalha e tal, daquele ano. E às vezes anos depois de ter saído do Instituto Federal. Então, é legal, muito, muito interessante, tá bom? Belezinha? A gente vai mandar um informativo depois, tá? Fiquem super atentos, tá, com isso. A gente vai mandar um informativo no WhatsApp. Então, leiam com atenção por conta desse processo. A gente vai começar semana que vem, tá? A fazer a OBG e a OGB acontecer no nosso campus. Mais um ano, uma turma maravilhosa, um pessoal animado, e vamos juntos, tá? O Felipe vai encaminhar para vocês as orientações todas necessárias, tá bem? Então, tchau. Felipe, até mais, Felipe, tudo de bom, tá? Boa noite, pessoal, tudo de bom para vocês, tá? Boa noite. Até mais, nos encontramos aí semana que vem, valeu.